Irmãos, a paz do Senhor Jesus. Quero deixar um versículo da palavra de Deus para a tua vida e para a tua meditação. Gênesis 3 diz assim: mas a serpente, mais astuta que todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é verdade que Deus disse não coma do fruto da árvore do jardim? A mulher respondeu: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas o fruto que está no meio do jardim, Deus disse: vocês não devem comer dele nem tocar, para que não venhamos a morrer. Então a serpente disse à mulher: é certo que vocês não morrerão, porque Deus sabe que no dia que dele comer, os olhos de vocês se abrirão, e como Deus serão conhecedores do bem e do mal. Vem da mulher que a árvore era agradável para comer, agradável aos olhos, a árvore desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Olha que interessante, percebe uma coisa nessa palavra aqui. Percebe que a serpente só seduziu Eva até o fruto. Aí a Bíblia diz que Eva, vendo do fruto, que era boa para se comer, agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou do fruto e comeu. Percebe que Eva viu e Eva tomou do fruto e comeu. Então percebe, o diabo só seduziu Eva, a serpente só seduziu Eva, mas foi Eva que decidiu comer do fruto. A Bíblia diz que foi Eva que tomou. Percebe isso aqui, Eva tomou do seu fruto e o comeu. Então percebe, o diabo só mostrou para ela, mas foi ela que decidiu pegar, foi ela que decidiu comer. Então, ou seja, o diabo ele tem poder de seduzir você, mas ele não tem poder de decidir por você. Você quer ver uma coisa? Você lembra de Mateus 4, quando Jesus está no deserto? A Bíblia diz que o diabo falou assim para Jesus: se tu és o Filho de Deus, transforma a pedra em pão. Percebe, ele está persuadindo Jesus, ele está induzindo Jesus a transformar a pedra em pão. Só que Jesus não transforma. Por quê? Porque o diabo tem poder de seduzir, mas ele não tem poder de decidir por você. Você está entendendo? Então todas as vezes que você peca, o diabo só te oferece, mas é você que peca. A serpente só te mostra, mas é você que decide comer, é você que decide se alimentar daquilo que ele te oferece. Às vezes as pessoas pecam e falam: foi o diabo que me fez pecar. Não foi o diabo que te fez pecar, o diabo só seduziu você, mas foi você que decidiu. Como eu disse, ele tem poder de seduzir você, mas não tem poder de decidir por você. A decisão é tua, ele apenas te oferece. Escuta isso aqui, presta atenção. Depois que os dois comeram, a Bíblia diz que ambos abriram os olhos, e percebendo que estavam nus, costuraram folha de figueira e fizeram cintas para si. Ao ouvir a voz do Senhor, seu Deus, que andava no jardim, quando soprava o vento suave da tarde, o homem e a mulher se esconderam da presença do Senhor, seu Deus, entre as árvores do jardim. E o Senhor Deus chamou o homem e perguntou: onde você está? Ele respondeu: ouvi tua voz no jardim, e porque estava nu tive medo, me escondi. Deus perguntou: quem disse que você estava nu? Você comeu da árvore que eu ordenei que não comesse? Então o homem disse: a mulher que tu me deste, ela me deu da árvore e eu comi. Então o Senhor disse à mulher: que é isso que você fez? A mulher respondeu: a serpente me enganou e eu comi. Olha que interessante. Percebe que Deus, ele fez uma pergunta para Adão. Depois que Adão e Eva consumiu daquele fruto, o Senhor Deus foi até Adão primeiro, foi até o homem. E Deus falou assim: você comeu da árvore que eu ordenei para você não comer? Percebe que Deus, ele perguntou para Adão. Aí Adão falou assim: olha a pergunta que Deus fez. Olha o que Deus perguntou. Deus perguntou: quem lhe disse que você estava nu? Você comeu da árvore que eu ordenei que não comesse? Deus fez uma pergunta: você comeu? Só era ele falar sim ou não, mas olha o que ele disse: a mulher que me deste para estar comigo, ela deu da árvore e eu comi. Percebe que Deus não queria saber quem deu para ele do fruto. Deus só perguntou se ele comeu. Só que Adão, em vez de responder Deus, ele joga a culpa em Eva. Ele fala: a mulher que me deu. Percebe? Deus perguntou se ele comeu, só que ele vai jogar a culpa para Eva. Aí Deus vai até Eva. Aí Deus pergunta para a mulher: o que foi que você fez? A mulher disse: a serpente me enganou. E caiu em quem é a culpa? Na serpente. A serpente simboliza o diabo. Então percebe, Deus perguntou para Adão, Adão jogou para a mulher, e a mulher culpou o diabo. Como sempre, ninguém assumiu, sempre jogou a culpa no diabo. Hoje em dia as pessoas têm prazer em falar que tudo é o diabo que faz isso, foi o diabo que fez aquilo, e ninguém assume. Irmão, nem tudo é diabo. Percebe que Adão e Eva, eles comeram do fruto, só que em vez de falar a verdade, Adão jogou para Eva, Eva jogou para a serpente, a culpa caiu no diabo. Ninguém confessou, todo mundo espiritualizou, mas ninguém confessa. Então percebe, hoje as pessoas estão com mais facilidade de espiritualizar as coisas do que em confessar. Hoje as pessoas falam: tudo foi o diabo. Nem tudo foi o diabo, filho. Percebe que a Bíblia diz que Eva comeu e deu para Adão. Quando Adão comeu, aí Deus desceu e perguntou para o homem: onde você está? Você comeu do fruto? Aí Adão vai dizer: a mulher que me deste. Percebe, jogou culpa para Eva. Ele pecou também, mas ele jogou culpa para Eva e não assumiu responsabilidade. Aí Deus vai lá e fala para a mulher, já que ele falou que foi a mulher, e Deus foi em Eva. Aí Deus perguntou: você comeu? Ela disse: a serpente me enganou. Deus perguntou: o que você fez? Perguntou para a mulher. E ela responde: a serpente me enganou. Então percebe que a culpa caiu no diabo. Como sempre, ninguém confessa, mas tudo espiritualiza. A Bíblia diz: todo aquele que confessa e abandona alcançará misericórdia. Nem tudo é diabo, irmão. Tem coisa que é você que causa, tem coisa que é você que faz, e você está jogando a culpa pro diabo.
Nem tudo é diabo, filho. Percebe que Adão e Eva espiritualizando aquilo que era para confessar. Olha que interessante. É uma coisa que eu acho interessante nessa palavra. Depois que Adão e Eva comeu, o Senhor Deus disse assim para a serpente. Então o Senhor Deus disse: por causa de você, por causa do que você fez, você é maldita entre todos os animais domésticos, entre todos os animais selvagens. Você rastejará sobre o pó todos os dias de sua vida. Porém, inimizade entre você e a mulher, a sua descendência, descendente dela, lhe ferirá a cabeça, você lhe ferirá o calcanhar. Percebe que Deus disse assim: do descendente da mulher vai vir um que vai pisar na sua cabeça. Deus estava falando de Jesus para a serpente. Por quê? Porque Jesus veio por intermédio de uma mulher. E Deus disse assim: o descendente da mulher, da descendência dela, vai vir um que vai pisar na sua cabeça. E Jesus veio também por meio de uma mulher. O Espírito Santo desceu sobre Maria e Maria ficou grávida. Então percebe que Jesus, ele foi gerado também de uma mulher. Percebe? Então percebe que Deus está falando para o inimigo: ó, o homem pecou por causa de Eva, mas havia um Salvador também por intermédio de uma mulher. Então, ou seja, Adão errou por causa de mulher, mas vai vir um por intermédio de uma mulher também que vai pisar na sua cabeça. Olha que interessante isso. E uma coisa que eu acho interessante nessa palavra, se você dobrar atenção, você vai ver quando Adão e Eva comem do fruto. Olha o que Deus vai falar em Gênesis 3, 22 ao diante. O Senhor disse assim: eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. É preciso impedir que estenda a mão e também tome da árvore da vida, coma e vive eternamente. E por isso o Senhor Deus o lançou fora do jardim, para cultivar o Éden, para cultivar a terra da qual havia sido tomado. Presta atenção, Deus não expulsou Adão e Eva porque Adão comeu do fruto do conhecimento do bem e do mal. Não foi por esse fruto, foi porque olha o que acontecer. Depois que Adão comeu do fruto do conhecimento do bem e do mal, o Senhor falou assim: esse é que o homem se tornou como de nós, conhecedor do bem e do mal. É preciso impedir que estenda a mão, tome também da árvore da vida, coma e vive eternamente. E por isso o Senhor Deus o lançou fora do jardim. Então peraí, Deus lançou Adão fora do jardim não porque Adão comeu do fruto do conhecimento do bem e do mal, mas porque Adão ia comer da árvore da vida, viver eternamente. Então, ou seja, Adão já tinha comido do fruto do pecado. Agora, se ele comesse da árvore da vida, ele ia conviver eternamente com o pecado dentro dele. Então percebe, ele comeu do fruto do pecado, o pecado já estava em Adão. Agora, se ele comesse da árvore da vida, ele ia conviver eternamente. Então o pior para Deus não seria ver Adão pecar, o pior para Deus seria ver Adão conviver eternamente com o pecado. O pior para Deus não é ver você pecar, o pior para Deus é ver você praticando o pecado, é ver você convivendo com o pecado. Por isso que Deus expulsou Adão fora do jardim, não porque ele desobedeceu, mas porque ele ia conviver eternamente com o pecado. O pior para Deus é você pecando, é você praticando o pecado, praticando a iniquidade. E uma coisa que eu acho interessante, percebe uma coisa, Deus falou assim, que quando o Adão comeu do pecado, da árvore do pecado, Deus falou assim: vamos impedir o homem para que coma da árvore da vida e viva eternamente. Sabe por que Deus também não deixou Adão comer dessa árvore da vida? Porque primeiro, Adão estava em pecado, e João escreveu: feliz aqueles que lavam as suas vestes, pois terão direito da árvore da vida. Apocalipse, João falou isso. João falou que só pode tocar na árvore da vida quem tem as vestes limpas. Adão estava em pecado, Adão não poderia tocar mais naquela árvore. Por isso que Deus também não deixou, porque Adão estava em pecado. Percebe? Olha que interessante, se atenta para isso. Antes de Adão comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, antes de Adão pecar, percebe que Deus falou assim: você pode comer livremente toda a árvore. Adão poderia comer da árvore da vida, porque ele estava limpo ali ainda, ele estava em santidade, ele poderia comer livremente da árvore da vida, ele poderia comer essa árvore. Deus só pode comer livremente. Ele poderia comer antes de consumir outra árvore do conhecimento do bem e do mal. Ele poderia escolher a árvore da vida, mas ele escolheu a árvore do pecado primeiro, aí depois ele foi escolher a árvore da vida. E Deus falou: não, agora não vou poder se tocar na árvore da vida, porque se você tocar na árvore da vida, você vai conviver eternamente com o pecado. E João escreveu que só pode tocar na árvore da vida que tem as vestes limpas. Adão já não poderia tocar mais naquela árvore porque estava em pecado. Pode perceber, Apocalipse, João falou isso: felizes os que lavam as tuas vestes, pois terão direito da árvore da vida. Então percebe que para tocar na árvore da vida tem que ter as vestes limpas, tem que estar em santidade. Adão estava em pecado, já não poderia mais tocar na árvore. Por isso que o diabo ofereceu daquele fruto para ele. Por isso que o diabo ofereceu aquele fruto para Adão e Eva, para eles comerem o fruto do conhecimento do bem e do mal e não ter direito de tocar na árvore da vida. Perdeu a autonomia de tocar na árvore da vida, porque a árvore da vida é para quem tem as vestes limpas. Percebe que o diabo só seduziu Adão e Eva a pecar para perder o direito que aquela árvore ia proporcionar para eles. Você está entendendo? Muitas das vezes o inimigo só te oferece e você come, você perde a autoridade que você tinha. Você não tem direito. Então por isso que o inimigo, filho, ele apenas te oferece. A intenção do diabo é contaminar, a intenção do diabo é sujar o homem. O homem não tem direito naquilo que Deus tem para nós.